Fala galera, seja bem-vindo a mais um Money Talks. No Money Talks de hoje, convidados ilustres, vamos falar sobre tokenização, NFTs, entre outras coisas. Recebo aqui hoje Luiz Humberto, empresário e advogado, também Luiz Otávio, diretor executivo de um grande grupo de tecnologia. Bom, podem se apresentar aí para a galera aí. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com você, Jorginho. Prazer estar aí com seus internautas e seus ouvintes. Bom dia, pessoal. Prazer em estar aqui, Jorge, Luiz, pessoal de casa que está nos ouvindo. Muito prazer em estar aqui. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui, disponibilizarem o tempo de vocês, né, para estarem aqui. Fico muito feliz vocês terem aceitado o convite. E eu queria que vocês se apresentassem aí, contassem um pouquinho sobre vocês e também a gente se aprofundar logo na sequência. Para quem não sabe, eu tenho muita dúvida sobre o tema de NFTs, né? Porque tá muito. As pessoas ouvem muito a sigla, ouvem muito o básico que é comentado, mas não sabe a fundo, assim, dizer mais ou menos ao certo o que é. E se vocês pudessem transparecer para a galera aí. Com certeza. Bom, eu, Luiz Otávio, né, iniciei a minha carreira trabalhando como diretor comercial de um grupo de agropecuária, né? E fui migrando para a tecnologia nos últimos anos. Fui começando a trabalhar, trabalhei em uma indústria, logo após fui cofundador de um banco digital, né? E então estou sempre tendo acessos interessantes a novas tecnologias utilizadas no mercado financeiro. Entre elas, uma que nos chamou muita atenção e chamou a atenção de todo o grupo onde eu trabalho, que é a possibilidade de você tokenizar qualquer coisa, né? Hoje você consegue tokenizar qualquer coisa. E o NFT é um exemplo disso, né? O NFT nada mais é do que a tokenização de algo não fungível, né? Ou uma imagem, ou um direito intelectual, ou uma ideia, né? E aqui a gente traz um pouco mais sobre os conceitos de token. Estamos aí em fase final da montagem de uma tokenizadora. Estamos trabalhando aí já com algumas empresas, tanto no Brasil quanto fora. E a gente tem certeza que esse é um mercado que vai crescer com muita força nos próximos anos. Acreditamos até que isso possa ser uma nova economia que venha a surgir aí nos próximos 10 anos. Luiz Humberto. Eu sou advogado, empresário, trabalho principalmente atualmente com a questão da tokenização no âmbito jurídico, na questão de transações de tokens, a respeito de blockchain, smart contracts, aproveitando o gancho, Jorge e Luiz, a respeito dos NFTs, que vem a sigla do inglês Non-Fungible Token, que nada mais é do que a possibilidade de fugibilidade em direito, significa a não troca, ele é imutável, né? Ele é, digamos assim, intransferível. Então, o NFT nada mais é que um tipo de token transacionável. E a minha área de atuação atualmente é fazer a questão da transação jurídica desse tipo de token, que atualmente no Brasil não possui lei específica, mas a gente vai aprofundando no decorrer da entrevista. Exato, perfeito. E queria perguntar para vocês aí, o que é um token, para quem não sabe aí, que está assistindo ou que está ouvindo? O que é um token? Bom, vamos lá. O token, no cerne da palavra, tá? Ele é uma chave desenvolvida dentro da tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain, ela funciona compilando dados dentro de um bloco. Dentro desse bloco, você tem ali dados que são imutáveis e que são 100% transparentes. Então, o token, a ideia do token, da tokenização, ela nasce para que você consiga, dentro de um bloco, anexar uma informação, seja essa informação um contrato, seja essa informação um contrato de transferência de um bem,
um contrato de captação, né, de valores para um investimento específico. Tudo isso ele é inserido dentro desse bloco de informações, né, e pode ser transferido de acordo com as normas jurídicas, né, que é aí a parte onde o Lud vai entrar. Então, isso acaba se transformando qualquer produto, qualquer objeto, né, em um ativo digital. Boa, Assim, boa. aproveitando também aí, a tokenização, ela possui algumas características principais, como segurança, agilidade, transparência, acessibilidade, que, por exemplo, qualquer pessoa pode investir, pois não há limite de fragmentação de ativos. Mas o que isso quer dizer? Vamos supor, Jorge, que você tem um apartamento que custa R$ 1.000 e você quer tokenizar, você quer fragmentar esses R$ 1.000 em 1.000 ativos de R$ 1. Então, qualquer pessoa pode investir na tokenização comprando um ativo a R$ 1. Existem alguns tipos de ativos. Ativo nada mais é do que bens, né? Aliás, ativos é a possibilidade de dividir o token, né? Existem ativos pessoais, como bens, dinheiro, e existem ativos comerciais, como, por exemplo, patentes, royalties, logomarca, né? E como eu disse anteriormente, NFT é um tipo de token. Existe o Payment Token, que é o tipo de mais usuário, né? Assim, Bitcoin, né? Moeda de troca mesmo. Utility Tokens, Security Tokens, ligado ao mercado da bolsa, token de antecipação de recebíveis, tokens de mecanismo de solidariedade. Então, assim, a tokenização, ela é como se fosse a mãe. E cada tipo de token é um seu filho. E cada filho pode ter mais filhos. Então, a tokenização é a fragmentação da possibilidade de divisão. Resumindo, quando você tokeniza, você possibilita que mais pessoas comprem uma parte daquele bem que você está dividindo. É a mesma coisa de você dividir o apartamento em várias possibilidades pequenas. Então, cada pessoa pode ser dono daquele apartamento junto com você. Isso dentro da blockchain. Sim, sim. E o bom também é que quando você tokeniza, seja coisa X ou coisa Y, ela fica mais segura também, né? De certa modo, né? De certa maneira, né? Com Exatamente. certeza. Porque como essas transações são feitas dentro da blockchain, que imaginemos a blockchain como se fosse um livro contábil, né? O livro contábil da empresa. Lá tem a quantidade de tokens transacionados, quem enviou, quem recebeu, quando. E essas informações, elas são criptografadas. O que é uma criptografia? É quando você... aqueles códigos, né? Inabaláveis, digamos assim. Existe um filme muito fácil de visualizar esse tipo de transação, que é eu não me lembro o nome, é o Jogo da Imitação, que eles tentavam criptografar as mensagens enviadas pela Alemanha na Segunda Guerra. Então, a tokenização é basicamente isso. Você envia um dinheiro ou compra algum bem e ninguém consegue ver quando foi, quem foi, quanto foi pago. Apenas as pessoas que fizeram a transação. Exato. A gente tem, no caso dos tokens, né, na estrutura de negócio da tokenização, a gente tem exemplos muito parecidos, né, com a Bolsa de Valores, né? Não estou dizendo que token deve ser somente investimento, tá? No caso da Bolsa de Valores, para você poder levantar capital para sua empresa, você faz uma oferta pública inicial, você entra com um IPO da sua empresa. Isso leva a sua empresa a ter uma burocracia gigantesca, um custo tanto na área jurídica, quanto na área de compliance, quanto nas áreas de análises internas, né, de números das empresas. O custo disso é muito alto. O tempo para você fazer um IPO e lançar esse ativo no mercado, nas bolsas de valores, é muito longo. Então, no caso da tokenização, você não tem esse problema, né?
que acontece? Dentro do token, você pega uma empresa, por exemplo, que fatura, vou colocar um valor baixo para que fique bem fácil da gente conseguir entender como que isso funciona. Uma empresa que fatura ali 100 milhões de reais por ano, tá? Você vai fazer uma oferta pública inicial dessa empresa e você vai pagar essa oferta pública com cotas do seu contrato, né? Que apesar de ser um contrato social, é um contrato social de sociedade anônima. O Lud pode ser mais específico nisso aí. Mas o cerne da questão é que qualquer pessoa pode comprar aquele ativo e ela vai ter um título, né, que comprova que aquela partezinha da empresa, aquela cota é dela, é direito dela, né? No caso do token, você compra a possibilidade de negócio dessa empresa e você consegue, assim como na bolsa, receber parte da lucratividade dela, ter ali uma valorização dessa empresa. Vamos supor, olha, eu comprei esse token a R$1, né? A empresa decidiu tokenizar 2 anos de faturamento dela. E cada um desses tokens vale R$1. 2 anos de faturamento a 100 milhões vão dar 200 milhões. Então a pessoa pagou R$1, né? E um dos 200 milhões de tokens que foram emitidos, né? E ela vai receber R$1 por ano, né? Isso faz com que esse token tenha uma valorização no mercado secundário, né? Que é o mercado de correção, né? Onde a gente entra aí as corretoras como Foxbit, mercado Bitcoin. O pessoal, inclusive, tem sido muito competente, né, no trabalho que eles têm desenvolvido aí, trabalhando com criptoativos, desde criptomoedas a NFTs. E dessa forma, com a valorização desses mercados, a pessoa tem 2 formas de receita. Desde os dividendos, né, que são ali a receita que aquele token vai gerando de acordo com a capacidade daquela empresa, a capacidade produtiva, a capacidade comercial daquela empresa, como com a valorização, valuation, né, do bem, do ativo que eles compraram. Como o Luiz falou, existem alguns tipos de tokens. Esse que ele está falando, por exemplo, do token imobiliário, do token societário, como eu disse, não existe lei específica. Então, o token imobiliário, ele é regulado pela lei do inquilinato, pelo Código Civil, né? E o token mobiliário do mercado de bolsa de valores, ele é regulado pela CVM, pela lei 6.404 de 76, que é a lei de sociedade anônima, que nada mais é do que a possibilidade de qualquer um ser dono dela por meio de cotas. Então, nada mais é que você tokeniza as cotas. Então, ao invés de você usar um corretor imobiliário para comprar cotas de empresa, você transforma isso num ativo digital. E assim você consegue tokenizá-la. E aí você compra a cota por meio de token. E aí isso é regulado pela lei de sociedade anônima, porque comprando o token da cota, você passa a ser acionista como se você tivesse feito por meio de um corretor imobiliário, né? E além disso, os tokens que funcionam como pagamentos, eles são regulados por resoluções do Banco Central. Acredito que a tendência é que venha a surgir leis específicas a respeito da tokenização. Porque, como o Luiz disse, isso é uma tendência que vai revolucionar o mercado, porque assim você tira o maior interceptador de transações do mercado, que é o banco. Então, a partir do momento que você não precisa de um intermediário, os custos começam a ficar menores. E a possibilidade de aumento de investimento, ela é exponencial. Então, por que eu compraria só uma cota se eu posso comprar 1.000 cotas a R$1? Então, eu passo a ser dono de 1.000 ações daquela empresa que tokenizou a cota a um token. Entendeu? Então, assim, algumas informações devem estar nos contratos de compra de token, como veracidade do ativo, para ter a certeza de que aquele ativo ele é real. Porque a partir do momento que você começa a divulgar, como pessoas que querem trabalhar com isso, assim surgem também pessoas que querem atrapalhar e tentar hackear. Né? Então, assim, a veracidade do ativo ele é muito importante. Quem é o emissor do token? Você passa a ter a custódia do ativo, que é realmente passar a colocar dentro de uma caixinha e cuidar dele. Até porque se você perde a chave, você não tem mais acesso àquele token. Porque a blockchain, como ela é um formato de blocos,
Se você, é como se você pegasse a divisão, pega uma equação matemática e coloca 7x mais 12 igual a y. O 7x vai para um bloco longe daqui, o 12 vai para outro longe daqui. Então, eles estão juntos por meio de uma criptografia. Mas a partir do momento que você perde o link dessa equação, você nunca mais vai conseguir acessar o resultado. Então, a custódia do ativo, ela é muito importante para que você consiga lucrar com o seu token. Então, da mesma forma que tirando o banco passa a ter um custo menor, quando você perde a chave do ativo, você não tem para quem ligar e reclamar. Não tem gerente de banco, não tem gerente de token, não tem gerente de blockchain. Então, assim, a partir do momento que a segurança ela é algo positivo, ela pode passar a ser negativo se a pessoa for um pouco desidiosa em relação a isso. Ela tem que saber usar, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa ela não pode se aventurar só para ver o que vai dar. É claro que quando você tokeniza ativos, podendo tokenizar a partir de R$1 o ativo, quando a pessoa começa a investir R$1, ela investe 2, 3, 4, 5. Quando ela vê, ela está investindo R$1.000. E R$1.000 para muita gente é um salário que ele vive um mês. Então é algo a se ter muito cuidado, ter certeza do que você está fazendo. O contrato tem que ser muito bem redigido, as leis têm que estar muito claras, porque, como eu disse, não tem legislação específica, né? Os smart contracts, né, estabelecem obrigações, benefícios e penalidades para quem descumprir o contrato. É como se fosse um contrato normal, né, entre duas pessoas. A diferença é que o objeto contratual é algo digital, algo intangível. Você não toca, mas ele existe. Então ele é imutável. Então você tem que ter algumas observações. As partes acompanham e ele tem que ser verificado e é extremamente privado. Tomar os devidos cuidados também, né? Porque o que pode ajudar também pode complicar, né? E o que a gente comentou também vocês comentaram sobre os hackers, né? E é possível hackear um token? Vamos lá, Jorginho. Eu acho que eu vou começar respondendo essa pergunta sua, explicando um pouco sobre a tecnologia blockchain, tá? A tecnologia blockchain é uma tecnologia descentralizada. O que significa isso? Ninguém rege ela, tá? Ela é uma tecnologia que nasceu por ideia, né, de uma pessoa anônima, e ela se prova não ter controle de nenhuma associação, nenhuma empresa, nenhum estado. Então, por isso, por exemplo, que as criptomoedas que operam também, que são construídas na tecnologia blockchain, como, por exemplo, o Bitcoin, como, por exemplo, a Ethereum, né, que são criptomoedas, elas não têm governo, ninguém consegue emitir uma nova criptomoeda. Como que surge a criptomoeda? Ela é minerada, vários computadores entram num processo de pesquisa, né? Como se fosse um motor de busca, onde eles ficam calculando um algoritmo exato que vai chegar a uma chave específica. A partir do momento que essa chave específica foi criada e ela identifica um bloco e ela dá direito a esse bloco, pronto, você conseguiu minerar uma moeda. Então, dessa forma, é que o pessoal consegue colocar essas moedas disponibilizadas no mercado. O hacker, para ele descobrir a chave, né, de um desses blocos, ele precisa obrigatoriamente ter mais ou menos 350% da capacidade de processamento de todos os computadores do mundo ao mesmo tempo, tá? Então, a chance dele acessar essa chave hoje é humanamente impossível, tá? Agora, tem um detalhe que é importante. Essa chave, ela é intransferível, tá? Ela é de uma pessoa. A pessoa tem essa chave. Se ela perde essa chave, ela perde o direito daquele smart contract, daquele ativo. Então, onde que pode estar o risco disso? A carteira onde você mantém essas chaves, onde você mantém esses ativos, né?
No caso dos bancos, são as contas de investimento, né? No caso dos tokens, são as contas de criptoativos, né? São as contas digitais de criptoativos, as wallets, né? Então, se você perde, por exemplo, a senha dessa conta, ou se alguém consegue acessar essa conta através da sua senha, aí sim você tem a chance de perder esse token. Por isso é muito importante, vou voltar até no ponto que o Lud tocou aí, que as pessoas saibam que a responsabilidade de estar adquirindo um token é grande, apesar de o retorno ser muito maior, muito mais prático e muito mais fácil e rápido de você adquirir um token, você tem que ter a noção de que a responsabilidade de você ter uma carteira de token é sua e que a única pessoa que pode transferir esse token é você utilizando a sua senha, a senha da sua carteira e a chave desse ativo. Eu estava vendo aqui e eu queria perguntar aí para vocês. O NFT, o token, assim, é igual. Mas antes deixa eu perguntar sobre o Bitcoin, as criptomoedas, né? Igual. Qualquer pessoa, igual teve aquela Dogecoin também, qualquer pessoa cria uma moeda e como que é decidido, se tem alguém que decide, é o Bitcoin, é o Ethereum, é moeda tal. Como é decidido que tais moedas vão valer mais, que tais moedas vão ser as principais? Tem um lugar certo que fala, não, tais moedas vão ser as mais, outras não vão nem valer. Então, o Jorge, que essa acontece, questão Jorge? é. Não, quem quer? Pode falar, Luiz. Pode falar, Luiz. Tá. Então, Jorge, como que acontece com as criptomoedas, né? As criptomoedas são nada mais, nada menos do que um token que você consegue fungibilizar ele, tá? Ou seja, você consegue pegar o bloco anterior, você tem dados desse bloco anterior, que são dados públicos, né? E a partir desse bloco, você processar um algoritmo que vai conseguir chegar a um próximo bloco de informações, a próxima chave, tá? Pela lógica da moeda, e sempre tem uma próxima chave. A pessoa cria um token público onde é possível você acessar esse tipo de dados, né? E a partir disso, ela consegue minerar novos blocos. Ela dá um nome para essa moeda e o mercado decide, às vezes através de capacidade de transações, às vezes através de facilidade ou dificuldade de mineração, às vezes por disposição no mercado desse ativo, as pessoas criam um certo valuation, né, a partir de especulação de mercado. Tá? Então, eu vou ser bem claro aqui. Eu, Luiz Otávio, não recomendo o investimento em criptoativos, moedas digitais. Por quê? Porque moedas digitais, como qualquer outra moeda, como qualquer outro ativo de moeda, ativo de troca, é uma reserva de valor e não um investimento. Tá? Ela não vai te trazer retorno. Vamos supor, você compra 1 quilo de ouro. Que retorno que isso vai te trazer? Nenhum. Isso é uma segurança que você tem de um valor que você tem ali resguardado. Tá? Como que funciona no caso dos tokens, em comparação a essas criptomoedas? O token ele não é público. Ele fica sob a administração da emissora, tá? E a emissora é quem consegue emitir o próximo bloco de informações. Então, cada vez que um novo token é lançado no mercado, é somente a emissora desse token que tem que ser autorizada pela CVM para ser uma criadora de ativos, tá? Somente ela consegue trazer novos blocos. Então, é possível controlar a emissão desses tokens. Agora, o valuation também depende de especulação de mercado, né, de capacidade produtiva da empresa que emitiu aquele token, e por aí vai. Né? No caso da criptomoeda, você ter um valuation nela
é uma consequência. Apostar nisso, eu acho que é um jogo de altíssimo risco, apesar de ter gente que está saindo muito bem no mercado, né? Mas tem muita gente, e eu conheço muita gente, que perderam milhões, Sim. centenas de milhões, Sim, né, né? com investimento em criptomoedas. Porque é muito relativo às vezes. E também tem alguns crimes também, né? Nessas moedas digitais, né? Sim, os crimes A eles gente teve alguns acontecem de acessos. qualquer maneira, né? Deixa o Lud explicar melhor essa, o Pode É, André. fazer isso. os crimes eles sempre vão existir. E assim, dentro do mercado de ações, que como o Luiz falou, essa questão da tokenização de moeda é regulada pela CVM. Então, por exemplo, eu trabalho na empresa emissora de Bitcoin e chego e falo assim para você, Jorge, ó, amanhã nós não vamos diminuir o lançamento de Bitcoin. O que isso vai acontecer? Vai diminuir a demanda e com isso o valor tende a aumentar. Então, se eu pego e falo para você isso é uma informação privilegiada. Isso é crime imobiliário. Então, assim, do mesma forma, assim, a questão que as pessoas não conseguem entender é que Bitcoin nada mais é do que uma moeda intangível. Por exemplo, você, Jorge, tem na sua carteira R$ 100. Dinheiro é a coisa mais fungível que existe. O que é fungibilidade? Possibilidade de troca. O que você pode comprar com R$ 100? Você pode comprar 2 produtos de 50, você pode comprar 100 produtos de R$ 1, ou você pode comprar um produto de R$ 100, certo? E sim, quanto vale o real em relação ao dólar? Quanto vale o dólar em relação à libra? Quanto vale a libra em relação ao euro? Por que existem moedas que são mais fortes do que outras? Porque o país emissor da moeda é como se fosse a empresa emissora do token. No mercado, ela tem mais força. Por quê? Porque ela tem uma mercadoria boa, ela tem uma transação boa. Por que o dólar é a moeda mais forte? Porque os Estados Unidos, teoricamente, é o país emissor mais forte. Então é óbvio que uma tokenizadora mais forte em relação à outra vai ter os seus ativos mais transacionados que uma outra empresa. Então, assim, por que o NFT ele é algo um pouco intangível? Porque existe diferença em um colar que eu compro na feira e um colar que eu encontro no fundo do mar que era do Titanic. São colares? São colares. São iguais? Não são. Porque eles têm um mercado, um valor de mercado completamente diferente. Um colar você compra em qualquer loja. O colar do Titanic, naufragado junto com o navio, você só tem um. E o ativo tokenizado, É a que é o exclusividade, NFT, né? é a exclusividade. Então, assim, qual que é a diferença do NFT que eu criei pro que o Neymar criou? Porque o Justin Bieber criou? O criador. Então, eu tenho como julgar o valor de mercado do NFT feito por uma outra pessoa? Não. Porque eles são infungíveis. Por isso que vem do nome Non-Fungible Token. Um token não fungível. Porque ele é único, ele não é trocado, ele não é copiado. Eu posso até tentar fazer um colar igual ao Titanic, mas vai ser igual? Não. E na tokenização, o que diferencia? A criptografia, a sequência de números que estão por trás daquele bloco. Né? Então, vamos supor assim, o NFT do Justin Bieber é 1000010002. O do Neymar é 2000344552. Eles podem até ter o mesmo desenho, mas a criptografia é diferente. E se eu tentar além copiar, já é pirataria. Além disso, é importante a gente trazer também a questão, né, dos tipos de criptografias dentro do blockchain, né? No caso do token, a gente tem uma criptografia privada, tá? O que significa isso? Que só existe um emissor daquele token. Isso é uma verdade absoluta, tá? É algo que alguém... cara, eu quero um token de uma empresa X. Vou tentar minerar. É impossível. Por quê? Porque esse é um token
privado, tá? Você não tem acesso à chave anterior. E mesmo que tiver, esse acesso não te dá o direito e você não consegue desenvolver um processamento capaz de encontrar o último bloco ou o próximo bloco dessas chaves, tá? No caso da criptomoeda, você tem mais de um emissor. Os mineradores nada mais são do que emissores de tokens públicos, tá? Eles buscam, através de um processamento online, o algoritmo exato que vai gerar uma criptografia compatível com o último bloco daquela moeda, o que dá o direito a ele desse bloco. Então a pessoa vai lá, faz um cadastro na plataforma do Bitcoin, né? Registra que encontrou aquela chave é anunciada no mercado. Isso geralmente cria uma variação de preços, de valores, tá? Dessa moeda. E são finitos, tá? Algumas criptomoedas são finitas. O Bitcoin, por exemplo, o valor dele tem subido muito, porque ele tem sido a moeda mais minerada e está aí com uma falta de disposição no mercado. Você não consegue, não é qualquer computador que consegue processar um algoritmo que vai minerar um Bitcoin, né? Então, e é possível, tá? Ainda assim é possível. No token, não. No token, você só consegue minerar, vamos supor, você só consegue adquirir, tá? Um token a partir ou da emissora ou da mantenedora desse token, que seria a própria empresa ou seria uma outra pessoa. Isso a gente está falando de um mercado secundário, tá? Vamos imaginar que você é uma empresa, tá, Jorginho? O Money Talks aí é uma empresa e você quer tokenizar o Money Talks. Então, eu quero tokenizar aí o retorno que eu vou ter com publicidade, o retorno que eu vou ter intelectual, né? Eu quero levantar um investimento para cultura, né? Para incentivar a cultura. Pode ser qualquer coisa nesse sentido, tá? Perfeito. E o que você faz? Você busca uma tokenizadora que vai fazer a emissão do token, vai fazer a construção do smart contract. Essa tokenizadora, ela conta com uma equipe jurídica especializada, né, em token no mercado cripto, né? E você vai emitir esse token. Esse projeto vai levar aí 2 meses, 3 meses, talvez menos, talvez mais, depende de quais são as características que você quer inserir nesse smart contract. E quando a gente começar a emitir, nós como tokenizadora, começarmos a emitir esse seu token, você vai falar assim, olha, para mim, tantos tokens vai estar sobre o meu direito, tá? A gente emite e te entrega essas chaves. Essas chaves, elas vão para o mercado primário. Então, você vai chegar para 3, 4, 5, 10 amigos seus e vai falar assim, olha, pessoal, eu emiti um token, tá, do Money Talks e eu quero dividir com vocês. Estou vendendo esse token a um valor X, tá? Futuramente, esse token vai para o mercado secundário, ou seja, ele vai ter um valuation, mas inicialmente eu preciso capitalizar para poder iniciar o meu projeto. Então você vai vender no mercado primário. O mercado primário é um mercado onde você vai ter os acessos primários a você, a empresas, a fundos de investimento, a fundos de investimento em cripto. A gente tem hoje já no Brasil um fundo que opera somente com criptoativos, né? Tem outros fundos que também operam, os fundos multimercados que também operam em criptoativos. Você pode oferecer eles, esse é o mercado primário. O que é o mercado primário? O Money Talks oferecendo diretamente a outras pessoas esse token. A partir do momento que você fala assim, olha, beleza, depois de 3 meses, 4 meses operando no mercado primário, eu quero começar a operar no mercado secundário para poder ter um valuation, aumentar o valor de mercado do Money Talks. Eu quero que a partir desse aumento de valor de mercado, a gente tenha uma capacidade produtiva maior, a gente atraia mais investimentos do setor privado por dentro da empresa, não através de token. E isso vai fazer um retorno maior para cada token, né? Vai dar um retorno fixo mensal, talvez, depende do que você definir no smart contract, né?
Então, eu quero fazer isso e quero mandar ele para o mercado secundário. O que a emissora desses tokens, a administradora desses tokens vai fazer? Ela tem ali os acessos às corretoras, que são Foxbit aqui no Brasil, o mercado Bitcoin, entre outras, né? Até as corretoras de bolsa, de ativos de bolsa, já estão entrando nesse mercado também. Então a emissora vai até eles e fala assim: olha, eu tenho um ativo, esse ativo está regulado na CVM, ele já circulou no mercado primário dessa e dessa forma, o smart contract dele é esse, e a gente quer passar ele para um mercado aberto, né? Queremos oferecer ele a mercado. E aí, através de um acordo com essa corretora, às vezes em valor monetário real, né? Um valor fiduciário em moeda mesmo, real, ou dólar, ou euro, você define com essa corretora um acordo e consegue fazer com que essa corretora entregue esses seus ativos ao mercado. Bacana. E essa questão das chaves, Jorge, elas ficaram muito populares hoje com o Pix. Imagine a tokenização como se fosse a chave aleatória do seu Pix. Né? Você pode escolher e-mail, CPF, celular, mas tem a possibilidade de ser uma chave aleatória. Para você receber esse dinheiro, quem gera a chave aleatória? Você. E você pega a chave aleatória e você me manda. Você me manda. Você, ó, minha chave do Pix é essa. Aí eu pego, vou lá no meu aplicativo do banco e faço a transação para você. Tem como você alterar isso aí? Não tem, porque para onde que foi isso? Como é que eu hackeio essa chave aleatória? Porque ela é criptografada. Na próxima vez não vai ser igual, vai ser uma chave completamente diferente. A chave do Pix é criptografada? A chave do Pix é criptografada. A aleatória ainda mais. Entendeu? Quando você... pode falar. Você já tem uma chave padrão, tipo assim, de números que você sempre... é o telefone, é o e-mail, é não sei o quê, tipo, não é um número diferente. Mas ele é público, a emissão dele é pública. Mas para receber, você tem a criptografia. Entendeu? Por exemplo, alguém tem como enviar um Pix sabendo qual que é a sua chave? Não. Não. Mas você pode receber de todo mundo? Sim. É a mesma coisa. A chave para pagamento, ela é privada. A chave para recebimento, ela é pública. A chave para pagamento é privada. A chave para recebimento é pública. Eu tenho como mandar um dinheiro para o Luiz por meio do seu Pix? Não, não tem. Mas eu tenho como te mandar um Pix? Tem. Pois a chave é pública e privada. Porque assim você tem segurança, transparência, agilidade, todas as características de uma tokenização. O Pix nada mais é do que o primeiro passo inicial para uma tokenização de dinheiro. Você está transformando a sua chave em possibilidade de dinheiro. Chave nada mais é do que por isso que chama chave realmente. Porque você está dando a abertura para receber um dinheiro. Você abre, você dá mas para pagar precisa da sua senha, da sua digital, da sua segurança. Entendeu? Entendi. É tipo igual, é aquele papo que a gente tava conversando. É uma chave, então você abre para quem você quiser, libera e tal. Tanto é que você trancar e perder a chave, você, já era. Exatamente. Imagina só, Jorge, o tão difícil que seria se a sua chave aleatória se transformasse na principal. Como é que você ia transacionar com essa chave aleatória? Como é que você ia decorar todos os números? E olha que toda transação, a chave aleatória muda. Então é impossível você voltar a ter acesso a isso, porque é criptografado. Foi tipo igual aquele cara uma vez, né? Tem uma história que é bem famosa, assim. Tem um cara que investiu milhões ou até bilhões em bitcoins. Aí ele, acho que era a senha ou a chave dele. Aí ele perdeu a senha, esqueceu. E tem mais duas ou... Já perdeu?
Olha, eu vou falar. Quem perde chave de carteira, né, de carteira de token, como é uma chave específica e é uma chave pessoal, eu já ouvi falar de casos de pessoas que perderam centenas de bilhões, tá? Pessoas que hoje estariam em terceiro, quarto lugar da lista Forbes, tá? Então, assim, é um desespero, é um desgosto que não tem nem o que falar. E perdeu a senha, perdeu a chave, não consegue achar mais. É onde a gente estava falando, Então, né? Por ser descentralizado, você perde a chave, você liga para quem? Pro seu corretor? Pro seu gerente? Não tem ninguém. E Entende? não tem essa de querer estourar o cadeado, né? Que não vai abrir. Não tem. Como é que porque para abrir, você tem que quebrar o blockchain. E é quando, como o Luiz falou, é impossível. eu vou dar um exemplo interessante. Quando você vai fazer uma compra, né, pelo iFood, por exemplo, e você emite ali pagar com QR Code, pagar com Pix, copia e cola, certo? Aqueles números, aqueles dados, aquela sequência alfanumérica que você copia e joga lá no seu banco, é uma chave criptografada aleatória. Como o Ludes disse, como que eu vou hackear isso? Como que eu vou ter acesso a isso? Não tem como. A única pessoa que tem acesso a essa chave é o banco que emitiu aquela chave para o iFood, tá? Então, o que acontece? Aquela chave é intransferível. Ela se refere a uma transação de recebimento em uma conta específica, certo? Por isso tem a segurança, né? O blockchain traz essa segurança. Ainda falo mais, o blockchain traz uma transparência, tá? Tem um país na África, tá, que procurou a gente para a gente iniciar um projeto de tokenização. Eu não posso abrir devido aí ao acordo de confidencialidade que a gente fez com eles, tá? Mas vamos receber inclusive o presidente desse país aqui nos próximos dias. Aqui em São Paulo, ele vai vir até aqui para a gente poder tratar sobre isso. E qual que era a grande preocupação dele? Cara, no meu país a gente tem um problema muito grande que é a corrupção de áreas, né? Tanto do setor privado como do setor público específico, quanto todos os setores lá. É um país bem complicado, politicamente, socioeconomicamente. É um país muito pobre, né? E eles estão tentando desenvolver uma forma de capitalizar para projetos sociais dentro do país. Então, o que eles vão fazer? Eles vão montar um token, tá? Com um smart contract que diz... vou ser bem básico aqui. Cada token emitido, ele vale $1, tá? Desse $1 captado, 50% vai para tijolos, 50% vai para energia elétrica, tá? Dentro desse smart contract, todas as transações que foram feitas dentro desse dólar, que é rastreado pelo próprio token, se fugir dessas duas Segmentos. vamos dizer assim, desses dois segmentos, o dinheiro é automaticamente devolvido a quem comprou aquele token. Ou seja, o país que emitiu fica com uma dívida. Então, você consegue criar dessa forma um mercado completamente transparente, né? Onde você vai conseguir destinar os valores que são emitidos para devidos fins para os fins aos quais eles foram emitidos. Vou dar um outro exemplo interessante. Tem um partido político que nos procurou agora há um mês e meio atrás, também não vou abrir quem que é, que quer fazer uma espécie de token para poder custear as doações, né? Fazer ali as doações das campanhas. Então, o que acontece? Hoje a gente tem uma lei eleitoral, o Lud tem alguma experiência nessa área, né? Esse token, esse smart contract de doação, ele vai ter que estar de acordo com essas leis, né? E o destino do dinheiro é 100% transparente.
não existe emissão de nota fria, não existe nada que possa desviar esse dinheiro do propósito ao qual ele foi criado. Isso é feito através do token. A tecnologia, ela vem para ampliar a capacidade das pessoas, né? Ela vem para eliminar intermediários, e o token é um grande exemplo disso. E ele vem para deixar as coisas mais transparentes, tá? Tem gente que usa a tecnologia para fazer o contrário, mas esse tiro sempre sai pela culatra, não tem jeito. E como o Luiz estava falando, a gente deu vários exemplos de tokenização. E não tem limites, porque, por exemplo, a lei das eleições, que é a Lei 9.504 de 97, ela estabelece como vai ser redividido o fundo eleitoral partidário para cada partido de acordo com as suas cotas. Isso é permitido? Mas a lei fala sobre tokenização? Não. Mas ela tem que se atualizar. Assim como o Código Eleitoral, que é de 1900 e sei lá quando, a lei das eleições é de 1997. Então, quando que eles imaginavam positivar sobre smart contract, blockchain, tokenização? Nunca. Mas isso quer dizer que não vai ser feito? Não. Ela vai se adaptando. Mas aí é como eu falei, por se tratar de eleição, vai ser regulado pelo Código Eleitoral, pela Lei das Eleições, pelas resoluções emitidas pelo TSE, e assim vai se fazendo. Porque depois tem prestação de contas da campanha. E aí, como é que você vai falar? Você tem que disponibilizar as chaves do token para que a Justiça Eleitoral tenha acesso às transações feitas por meio de tokens. Aí lá dentro, se ela perceber que teve caixa 2, corrupção, ela vai tomar as posições a partir daí dentro da lei. Isso não quer dizer que não se pode tokenizar uma campanha eleitoral por ausência de previsão legal. A lei tem que se adaptar à população e não a população se adaptar à lei. Exato. As leis, elas se adaptam às novas realidades. E exatamente. A gente já vê alguns movimentos, né? A gente já vê alguns movimentos, né, Lud, de criação ali, de um movimento em cima de vamos tratar aí uma forma de equilibrar, né, a movimentação de criptomoedas, o mercado de ativos digitais e etc. Então, esse movimento prova que a tokenização é um futuro inevitável, é um futuro breve, que vai chegar muito rápido, tá? Fora do país isso já chegou, no Brasil isso está chegando. Vou dar um exemplo, o dólar digital é um token, tá? O dólar digital é um token. Existe já o projeto do real digital, já está iniciando aí a primeira fase. É um token, dólar... é um ativo digital. Não, peraí. Que são os CBDCs, né? Não, peraí. Que são as moedas, os tokens digitais emitidos pelo Banco Central. Não, exatamente. Exato aí. Isso que eu ia perguntar. Dólar digital e, tipo assim, como assim dólar digital e real digital? Só que, tipo assim, essas moedas aí vão ser, tipo assim, o dólar digital e o real digital vão, caso forem criadas, vão ficar a controle, sei lá, do banco, do país, tipo, do Brasil, dos Estados Unidos, tipo, aí vai ser controlado como se fosse pelo próprio país, assim, né? Exato. Vamos supor que isso seja um token puro, tá? É um token privado, onde o único emissor é o Banco Central daquele país. Sim, e o sim. smart contract daquele token, eles são responsáveis por isso, né? Exato. Não, e o smart contract, que é definido ali dentro daquele token, dentro da tecnologia blockchain, ele define que o valor daquele token é exatamente o valor fiduciário da moeda corrente no país. Então, no caso do dólar digital, um USDT, que é o dólar digital, vale um USD, que é o dólar. Então, isso é uma moeda lastreada, né? Assim como o real digital será, assim como o euro digital também será. Então, isso é uma realidade, o mundo já está se adaptando a isso. Jorge,
Uma questão que pode ter surgido é, por exemplo, assim, nossa, mas o dólar digital e o Bitcoin são iguais? Não. Por quê? Existe uma diferença entre moeda digital e moeda virtual. A moeda digital são os CBDCs, que são emitidos pelos bancos centrais dos países, que corresponde ao valor da moeda física. Então, por exemplo, Pix é uma transação com moeda digital. Isso que eu ia te falar. O Pix, ele Quando tem eu te mando responsabilidade R$1.000, ele tem responsabilidade. O Pix, ele tem responsabilidade dos bancos federais, né? Do Banco Federal. Exatamente. Quando eu te mando R$1.000 no Pix, alguém, sai do meu banco, vai para o seu banco. Então tem um intermediário. Então é um real digital, de certa forma. Mas não é do jeito do tokenizador que o Luiz está falando, mas é o primeiro passo para a transformação nisso. Então, se eu te mando R$1.000 no Pix, isso já vem desde o TED Doc, que é quando você vai lá no banco, coloca dentro do envelope, põe no caixa e cai na sua conta. Sim. Isso é moeda digital. Bitcoin, Ethereum, criptomoedas são moedas virtuais, descentralizadas, sem intermediários, reguladas pelo próprio mercado de pessoas e valores. Isso não, e assim, eu entendo a sua dúvida, porque isso não é divulgado por aí. Mas moeda digital é regulada pelo Banco Central, emitidas pelo CBDC, e moedas virtuais são criptomoedas. É um exemplo, né? Descentralizadas e desreguladas de intermediários, e no Brasil, desreguladas de lei. Sim, sim. Porque às vezes a pessoa que só vê a capa, né? Tipo NFT, criptomoeda, isso, aquilo e tal. Ela às vezes meio confunde, não sabe como que é. Isso Às vezes acontece. ela pensa que tem um token só ou não sabe como funciona. Então, muito bacana a gente comentar para transparecer aí para a galera aí. Bate-papo muito bacana para as pessoas E entenderem. para terminar, Jorge, assim, eu acho que o token mais famoso que existe, eu uso todo dia, que é o token de assinador digital. Que é aquela assinatura digital mesmo, que é aquele token físico que parece um pendrive que você conecta no computador e assina um documento. Eu consigo assinar qualquer documento que eu quiser, porque a chave que eu emito, ela é pública. Então, assim, eu posso falar para o Luiz, me manda um documento que eu vou assinar. Mas a partir do momento que eu assino, eu consigo desassinar ele? Não, porque é blockchain. Porque um pedaço do L vai para uma rede, o U vai para outra rede, o I vai para uma outra rede, o Z vai para outra rede. Então, para eu desassinar, eu preciso pegar o bloco do L com o bloco do U, com o bloco do I, com o bloco do Z, juntar e cancelar. E para onde que foi? Não sei, porque pode ter um computador aqui, o outro computador lá na África, o outro computador na Ásia. Quantos computadores existem no mundo? Então, assim, o problema é esse. E quando eu assino um token e publico, não tem como voltar atrás. Eu vou até usar um exemplo, Ludi. Eu acho que você deu um exemplo interessante, que é a questão da assinatura digital. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Eu não sei se vocês já usaram o eSign ou o DocSign, que são aqueles modelos de assinatura de documentos via e-mail. Elas são chaves criptografadas, né? Não estão dentro da tecnologia blockchain, mas são chaves criptografadas que você só consegue emitir uma vez. Então, certo documento, aquela chave criptografada fala: o e-mail tal fez uma assinatura correspondente a esse desenho no contrato tal. Ponto. Não existe outra interpretação para isso. Um outro exemplo disso é a próprio certificado digital. O certificado digital é uma chave criptografada. Então, a gente vê, é a questão mais segura que existe hoje em termos de tecnologia, é a criptografia. E o blockchain montado de forma inteligente, né, estruturado para poder desenvolver novos ativos digitais usando a criptografia, te dá segurança, agilidade, te dá uma possibilidade, uma capacidade de fazer uma capitalização muito rápida, tá? Um projeto bem mais rápido do que um IPO, por exemplo, né? Seja um IPO, seja empresa, projeto social, projeto de fundo verde, qualquer coisa pode ser tokenizado. Nem tudo deve ser tokenizado, mas tudo pode ser tokenizado.
Exatamente. Boa frase. É, bom, galera, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Bate-papo incrível. Eu sou meio leigo nessa área de token, NFT, eu não manjo muito, mas consegui aprender bastante hoje aí com vocês. Muito bacana o bate-papo e consegui agregar muito aí, que é o futuro, né? Essas novas pautas aí que estão fazendo muito sucesso. Agradeço a sua audiência, por ter ficado até aqui. Muito obrigado por você ter acompanhado, ter assistido. Sigam os convidados aí nas redes sociais, o Money Talks no Instagram, @MoneyTalksPDC. Muito obrigado por acompanhar mais um programa. Até a próxima semana. É nóis.